Então, né, talvez um dos mais lindos aí do nosso globo terrestre, tá? Continente americano, então. Então ele abre o capítulo, né, na verdade a temática do continente americano, então nos mostrando o mapa físico do nosso continente, então, tá? Então aqui nessa porção a gente percebe a América do Norte e Central, tá? Então aqui assim, ó, essa aqui é a região do México, ó, onde eu estou circundando o mouse, Estados Unidos, tá? Aqui a Flórida, aqui a Califórnia, tá? Estados Unidos, e mais ao norte, aqui ó, os Grandes Lagos, né? Que fazem a fronteira, então, com o Canadá, que é onde eu estou circulando mais ao norte, ó. O Canadá é um país bem frio, ó, repleto de ilhas, tá? O Canadá, junto com o Brasil, é um dos países que possui as maiores reservas de água doce do mundo. Então, né? O Brasil e o Canadá. Tá? Outra coisa interessante de ver que eu vou tentar só pontuar, a gente não vai ficar muito na geografia física do continente, não, então, tá? Mas só para pontuar que a porção oeste do continente americano, ela é marcada, tá, por cadeias montanhosas, ó. Então, a porção oeste da América do Norte e da América Central, ó, toda a parte que faz costa com o Pacífico, ó, ela é bem montanhosa, tanto na América Central e do Norte, como também na América do Sul, com a Cordilheira dos Andes, ó, porção oeste do continente, costa com o Pacífico. A gente tem então as cordilheiras de montanhas, ó, tá? No lado leste, onde faz costa com o Atlântico, nós temos também planaltos, ó, a Serra do Mar e a Serra do Espinhaço no Brasil e os Apalaches nos Estados Unidos. Então, no lado leste, que faz costa com o Atlântico, nós também temos aí regiões de planaltos, tá? Ó, Planalto das Guianas aqui, tá? E na parte mais central, então, tanto na América do Norte, ó, como eu estou passando o mouse, na parte central também da América do Sul, aqui, ó, a gente tem as planícies por causa dos grandes rios que correm nessas regiões, ó, o rio Mississippi nos Estados Unidos, ó, ele escava essa região, faz ela ficar mais baixa, ó. O Amazonas, opa, o Amazonas aqui, e depois a Bacia do Prata aqui também, ó, que acaba pegando a nossa região também ali, ó, tá? Então aqui está o mapa do nosso continente americano, tá? Lembrando que ele vai do extremo norte do globo lá, né? Praticamente do polo norte até praticamente quase o polo sul, tá? Ali na Terra do Fogo, como a gente chama, tá? Ele é banhado pelos dois oceanos, Atlântico e o Pacífico, então, tá? Lembrando disso. Queria comentar uma vantagem da América do Norte, então, nos Estados Unidos e o Canadá, que eles têm uma vantagem com relação ao resto das Américas, que é a proximidade com a Europa e com a Ásia, então, né? Tanto os Estados Unidos como o Canadá, eles fazem costa com o Atlântico e com o Pacífico, tá? E isso, do ponto de vista econômico, é muito importante. Fora a proximidade com a Europa. Claro, só tem um oceano. Tem um oceano, mas a distância entre os Estados Unidos e o Canadá e a Europa nessa parte do oceano aqui é muito menor do que a distância do Brasil para esse mesmo território, né? E lembrando também que do outro lado, então, na costa do Pacífico, a gente tem toda a proximidade, né? Desses dois países estão também com a Ásia, tá? Dá até para perceber ali a Rússia e o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, né? Bem pertinho ali um do outro, ó, tá? Só para a gente poder dar uma olhadinha juntos, então, nesse mapa físico do continente americano.
Aqui a gente tem um outro mapa, que quem olha pela primeira vez, nossa, que confusão. Esse aqui é um mapa de anamorfose. O que é um mapa de anamorfose? Vou explicar para vocês. Ele é um mapa que ele distorce as formas reais, tá, dos países de acordo com alguma informação que ele esteja querendo passar. Nesse caso aqui, a informação é o PIB mundial, é a participação deste país, deste determinado país, no PIB mundial. É uma informação de 2015. Então, o que eles vão fazer nesse mapa? Esse mapa, ele é uma mistura de gráfico com mapa. Ele vai aumentar o tamanho dos países que têm uma maior participação no PIB mundial, e ele vai reduzir, vai espremer, vamos dizer assim, o tamanho dos países que têm uma participação menor, tá? Então a gente vê, olha que interessante, né? A gente vê a América Latina, ele até está um pouco equivocado aqui, até eu já tinha feito o estudo desse mapa aqui para poder dar essa aula para vocês hoje, né? Na verdade eu sempre faço, tá? Eu sempre estudo um pouquinho para poder dar a minha aula, porque a gente não sabe tudo de cabeça, assim, todas as informações, mas olha o que eu descobri aqui. Esse mapa, ele mostra o México, ó, em tom azul, tá? Só que o tom azul, ele se refere à América anglo-saxônica, tá? Só que o México, ele faz parte da América Latina, então ele tinha que estar em tom de verde. Então isso aqui é um furo nesse mapa que eu percebi, assim como o colega percebeu ali uma questão minha que estava sem, né? Percebeu um furinho, uma questão sem pontuação, eu também percebi aqui, ó. Então eu descobri esse furo. Então o México, ele faz parte da América Latina e não da América anglo-saxônica. E aí a gente percebe aqui, olha só a distorção que é feita, ó. A América do Sul, ela é toda espremida, ó. Ela tem a sua forma toda deformada. Por quê? A participação destes países no PIB mundial é pequena, tá? Olha a comparação com o mapa real, ó. Então, a América do Sul, ó, ela foi toda distorcida, ó, porque a participação desses países ela é relativamente pequena. Vejam que o Brasil até é um país, ó, que tem uma das maiores, né, dos tamanhos um pouquinho maior com relação aos outros, ó. Eu quero destacar algumas coisas para vocês. Olha aqui o tamanho dessas ilhas. Veja que para a realidade aqui, ó, elas até que estão bem grandinhas, ó. Vamos ver no outro lá. No outro elas nem aparecem, ó. Mas aqui elas aparecem bem grande. Olha esse país aqui, ó, ao norte do Brasil, que está bem grande também. E esse aqui, ó, na costa da Argentina. Vocês sabem por que esses três lugares, essas ilhas, esse país aqui e essas ilhas. Vocês sabem por que eles aparecem grandes em relação aos demais? Alguém sabe dizer? Professor, não é porque elas são colonizadas por algum país da Europa, alguma coisa assim? Muito tipo bem. A Guiana Francesa e a outra de baixo, eu não lembro qual é o nome. Carol já tá passada no vestibular já, né, Carol? Não, a Carol, com certeza, meu amor, tu acertou em cheio. Então aqui, ó, essas ilhas são o clássico e famoso que eu gostaria muito de conhecer, espero não morrer antes de poder conhecer, espero que a pandemia termine logo para eu ir para lá. Essas ilhas são o Havaí. Então, o Havaí, ele faz parte dos Estados Unidos, ele é considerado um estado dos Estados Unidos, e é por isso que elas aparecem inchadas aqui, ó,
porque elas vão acompanhar o inchaço que é feito com o território dos Estados Unidos por causa do seu PIB. Então, percebam que o território dos Estados Unidos foi inchado pela grande participação que ele tem no PIB mundial, e as ilhas, ó, do Havaí também cresceram. Ó. No outro mapa elas nem aparecem, ó, de tão pequenas, tá? Outra coisa aqui é a Guiana Francesa, ó. Esse país ao norte do Brasil, que aparece aqui inchado também, ó. Ele é a Guiana Francesa. Ele é um país bem pequenininho. Eu acho que ele é menor que Rio Grande do Sul, ó. Rio Grande do Sul tá aqui, é pequenininho, ó. Mas como ele possui o valor do PIB francês, que é um PIB muito grande, é um país dos países mais ricos do mundo, né? Então ele também acompanha esse PIB e incha, ó. E por fim, a gente tem aqui essa ilha também, que está bem, aparentemente bem grande, mas ela é uma ilha bem pequenininha também, que essa aqui é a Ilha das Malvinas, ó. Isso aqui é considerado território inglês. Então a gente também sabe que a Inglaterra é um país rico, então essa grande participação no PIB mundial fez a ilha, que é como se fosse a Inglaterra, né, inchar aqui, ó, tá? Veja bem que a própria Ilha das Malvinas aqui aparece maior que, por exemplo, aqui, ó, o Paraguai, ó. Nossa, também tá interessante ali que, tipo, tem o Haiti que também tá inchado. Deixa eu dar uma olhadinha. O Haiti tá inchado também. Tá inchado. Mas daí ali tem uma outra explicação, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar um outro mapa aqui, ó. Pra gente entender melhor. Onde é que eu posso olhar aqui? Deixa eu ver se isso aqui aparece. Acho que é abrir uma coisa e abrir outra. Isso que eu queria lembrar para vocês. Ai, gente, só um pouquinho. Eu vou tentar abrir um outro mapa, tá? Só um pouquinho, só me dá um minutinho. Tem que ter um mapa que dê pra gente ler, né? Que ele tá bem ruimzinho. Aqui, ó. Então aqui, ó. Por que aquelas ilhas estão inchadas? Isso que eu queria lembrar para vocês aqui, ó. Tá? República Dominicana e Porto Rico. Ó. Porto Rico, tá? Ela é então um território dos Estados Unidos, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Tá? Então ali aparece ali, ó, Porto Rico, território dos Estados Unidos, tá? E aquele outro que aparece inchado, que eu queria falar para o nosso amigo, cadê ele aqui, que eu não peguei o nome, quem foi que falou? Que não estava olhando para a tela na hora, não viu o nome. Foi o Rafael, né? Uhum. Isso, tá. E aqui, então, no caso, daquelas ilhotas inchadas é Porto Rico, tá? Que no caso é território dos Estados Unidos. E a gente tem um outro ali que parece o Haiti, mas ele não é, tá? Ele é a República Dominicana, então, tá? Ah, bom, entendi. Tá, porque o Haiti, ele é um país... Muitos problemas. Muitos problemas. Oi? Deixa eu ouvir de novo, não ouvi. O Haiti passou por muitos problemas. Acho que ainda passa por alguns. Isso. O Haiti é um país muito pobre. Ele é um dos países mais pobres do mundo, aliás, por isso né? que eu quis questionar, por causa que eu achei estranho, né? Isso. Então, aquele país mais inchadinho ali... Ai, gente, eu tô com minha rinite aqui pegando. Até avisei vocês, né? Aquele paizinho mais inchado, então, é a República Dominicana, que tem uma outra colonização, não é o Haiti. E Porto Rico, por sua vez, como já comentado,
é em função de ser também, como o Havaí é, né? O Havaí também é um território dos Estados Unidos, tá? Aqui a gente tem a Jamaica, ó, né? A ilha jamaicana. E aqui, não vai aparecer, mas aqui tá a Guiana Francesa, mais ou menos aqui. Tá? Vamos voltar lá, então. Então, a gente percebeu aí, então, essas diferenças, né, na participação. A gente viu, então, que a América do Norte, ou melhor falando, a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, então, ela tem um PIB, uma participação no PIB mundial muito maior. Mas olha que interessante. O Canadá, ele também é um dos maiores países do mundo, ó. O Canadá está aqui. Tá? Mas aqui o Canadá ele não aparece, ó, muito grande, ó. Vocês estão percebendo? O Canadá, ele em relação aos Estados Unidos, ó, ele é bem menor. Então o Canadá ele é um país rico, ele é um país desenvolvido, mas a participação dele no PIB mundial nem se compara com os Estados Unidos, tá, gente? Então a gente vai ver um pouquinho dos Estados Unidos agora, tá? A gente vai tentar entender por que esse país se destaca em vários aspectos, tá? Principalmente do ponto de vista, obviamente, econômico, tá? Quem sabe o que a palavra hegemonia significa? Todo mundo sabe? Hein? Deixa eu ouvir vocês. Então tá, hegemonia é uma palavra que significa, então, uma espécie de um domínio ou de uma certa influência regional que um país pode ter. Essa hegemonia ela pode ser regional, mas ela pode ser global também, tá? O Brasil, por exemplo, apesar de vocês não acreditarem, ele é um país que possui hegemonia regional, tá? O Brasil é o país líder regional, então, da América Latina, principalmente da América do Sul. Ele é o país mais rico e desenvolvido da América Latina, então, tá? O Brasil. Então, ele tem esta hegemonia, ele é uma liderança do ponto de vista político, econômico, militar e cultural para a sua região. Os Estados Unidos, por sua vez, também são um país hegemônico, ou seja, eles também são uma liderança do ponto de vista político, social, cultural e econômico. Tá? Só que os Estados Unidos têm uma hegemonia muito maior. Eles têm uma presença global muito maior do que, por exemplo, o Brasil. Tá? Então, a gente já começa olhando os Estados Unidos com esse olhar, então, né? O olhar de que eles são, então, um país hegemônico, com alto poderio econômico, político e militar, tá? Então, a gente já percebe aqui, ó, que a consolidação desse poderio, dessa hegemonia nas Américas, tá? Começa, então, com o NAFTA. A NAFTA, então, é um tratado de livre comércio entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Mas olha que interessante. Esse tratado é lá de 92, gente. Esse tratado tem 30 anos. Ou melhor, né? Quase 30 anos. E, no entanto, o México, apesar de fazer uma parceria com o Canadá e os Estados Unidos, ele não conseguiu se tornar um país desenvolvido, tá? Então, eu quero alertar isso para vocês, porque, assim, a gente tem que ter um posicionamento crítico. Isso eu tenho falado muito, gente, assim, muito mesmo. A gente tem que ter um posicionamento crítico com relação à postura dos países mais desenvolvidos e ricos, principalmente os Estados Unidos, tá? Então a gente viu que o Canadá, o México foi incluído nesse tratado,
mas ele não se desenvolveu, tá? Então isso é muito importante. Na verdade, na minha opinião humilde, ele só foi incluído nesse tratado para que ele pudesse ser um pouquinho mais explorado por esses dois países. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, dos primeiros aspectos que vai nos ajudar a entender o poderio econômico, o desenvolvimento desse país, os Estados Unidos, então, é entender a modernização industrial que eles promoveram, então, né? Principalmente aí no século XIX. A gente sabe que eles modernizaram muito as suas indústrias, né? As primeiras indústrias a terem energia elétrica no mundo, as primeiras indústrias a terem um sistema bem organizado, né? Assim, modelos fordistas, por exemplo, né? Então, essas primeiras indústrias, elas foram aparecendo nos Estados Unidos, tá? Então, isso aí ajudou muito eles num processo de desenvolvimento econômico, tá? Inclusive, eu descobri recentemente, isso é mais uma curiosidade, né? Essa marca Heinz, né, que fabrica maionese, ketchup, que são, aliás, deliciosos, acho que vocês devem adorar também, eu também gosto muito. Esses tempos eu estava assistindo um documentário que essa fábrica, que esses produtos recém começaram a chegar no Brasil, não faz muitos anos não que a gente tem esse ketchup, essa maionese aqui no Brasil, mas eles são bem antigos já, né, nos Estados Unidos. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu assisti esses dias no documentário, é que a indústria Heinz foi a primeira indústria a usar energia elétrica, né? Então hoje a gente nem consegue pensar assim, nossa, existia indústria antes da energia elétrica? Existia, né? Eles foram os primeiros a colocar luzes, e não era nem para as máquinas. Essa energia elétrica, essa primeira, era para iluminar mesmo a fábrica internamente. Então, as outras fábricas, antes, né, da Heinz começar a fazer isso, elas eram no escuro. O pessoal trabalhava de dia, tinha janelas, né, e a luz era das janelas. Dia nublado, que nem esse, por exemplo, ia ficar ruim de trabalhar, né? Mas a Heinz resolveu esse problema, botou luz. Então, essas melhorias, essas modernizações que foram feitas ao longo desse período aí de modernização, isso foi muito importante, tá, gente? Não pensa não que iluminar uma fábrica por dentro é uma coisa banal. Não, isso é muito importante, ajuda muito os processos, tá? Então, aqui outra coisa interessante que a gente vai estudar, na verdade, o nosso tempo está até... passa muito rápido o tempo, eu fico impressionado. Então, a gente vai ter ali nos Estados Unidos também uma região chamada Manufacturing Belt, né? Que é o cinturão fabril, né? Ou também, se traduzir mais literalmente, é o cinturão de manufatura. Né? Eles têm lá nos Estados Unidos muitas essas regiões chamadas de belts, né? Eles têm os belts também para a agricultura e tem os belts, os cinturões também para a indústria. E esse primeiro polo industrial dos Estados Unidos ficava bem aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, que é a região dos Grandes Lagos, ó. Deixa eu tentar ampliar esse mapa. Vocês estão enxergando aqui? Dá para ver sim, senhor. Tá? Então aqui eu vou tentar abrir um outro mapa para a gente ver, ó. Só para a gente poder enxergar. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. A região dos Grandes Lagos, ela não deixa de estar próxima a grandes centros urbanos. Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Chicago, uma cidade famosa. Detroit, Toronto, no Canadá. Ottawa, Montreal e Quebec, no Canadá. Nova York, aqui nos Estados Unidos. Cadê? Ué, eu acabei de olhar ela e agora eu não estou achando. Washington também fica por ali.
Nova Jersey. Cadê Washington, hein? A cidade. Filadélfia. Ali, ó, agora apareceu, ó. Ali, ó, Washington tá ali, tá? Então, Washington, Filadélfia, Nova York, Chicago, Detroit, Toronto, isso aqui são grandes centros urbanos, ó. Então, essa região dos grandes lagos dos Estados Unidos, e que também fazem parte do Canadá, né? Essa foi a primeira região a ser mais industrializada nos Estados Unidos, tanto porque eles aproveitavam essas águas, é claro, para abastecer essas indústrias, mas também porque essas indústrias ficavam próximas aos seus mercados consumidores, ó, que são esses grandes centros urbanos. Lembrando que essas cidades que eu estou mostrando para vocês, gente, não são cidadezinhas. Elas são cidades gigantescas, então a gente até sabe que Nova York, então nem se fala, Nova York é uma cidade aí que tem mais de 10 milhões de habitantes, né? Washington também, eu sei que tem muitos, Quebec, Montreal, então assim, ó, essas indústrias, essas primeiras indústrias foram se instalando nessa região para principalmente abastecer então esse mercado consumidor dessas grandes metrópoles que estavam ali presentes, então, tá? Para a gente poder fazer essa contextualização, tá? Então, essas são os manufacturing belts, tá? Esse cinturão fabril, tá? O que eles fabricavam principalmente? Eles fabricavam produtos industrializados, tá? Mas ainda não era, vamos lembrar, naquela época que essa indústria estava se desenvolvendo, ainda não existia a eletrônica sofisticada, ainda não tinha microeletrônica, não tinha tecnologia de smartphones, a tecnologia da informática. Então essas indústrias produziam produtos ou para outras indústrias, ou faziam produtos automobilísticos, né? Produtos para a indústria automobilística, ou próprios carros, por exemplo. Até está escrito aqui, ó. Tá? A indústria automobilística era muito forte nessa região, tá? E também outra coisa muito forte nessa região, que era a indústria de linhas brancas, né? Que ela não é uma indústria muito sofisticada, não, tá? Mas, na época, né, nesse contexto do século XIX para o XX, então, né, essa indústria, ela era bem importante para os Estados Unidos. A linha branca são, assim, a geladeira, né, batedeira, liquidificador, coisa... Oi? Aqui, até em Porto Alegre, tinha fábrica de fogão. Qual era o nome dessa fábrica, tu sabe? Era Valig, né? Muito bem, exatamente. Aqui na nossa Zona Norte, tá? Então, a gente tem o Valig aqui, né? Que pegava toda aquela região do shopping, ali tinha uma fábrica de fogões, então, e outros, é uma indústria da linha branca, exatamente, que era semelhante a essas indústrias que existiam, então, nessa manufacturing belt, então, né? Nessa região do cinturão fabril ali dos Estados Unidos, tá? Eu tô com medo do tempo acabar. Vamos ali. Já é 10 horas, professor, praticamente. É, né? Vocês têm aula depois, né? Tá, gente. Então eu só vou encerrar aqui, ó, e mostrar para vocês que o contexto pós-guerra, então, tá? Ele vai, como é que eu posso dizer, instigar, então, essas indústrias a se modernizarem ainda mais, tá? Para poder, especialmente, desenvolver a tecnologia mais de ponta, ó. A gente tem depois, no pós-guerra, a partir ali da década de 70, a gente tem o advento da informática, então, da computação, né? E a indústria, ela vai precisar se modernizar, então, para poder fazer a fabricação, então, desses computadores, né? Que a demanda disso vem crescendo na sociedade nessa época. Então,
a gente vai ter um outro tipo de indústria. A gente tem uma indústria menos sofisticada, né? Uma indústria de eletrodomésticos, principalmente, né? E itens para outras indústrias e produtos industriais diversos, que utiliza o modelo fordista, né? Utiliza o modelo fordista. Porém, esse modelo fordista e esse tipo de indústria, eles já começam a ficar defasados perto da nova necessidade de uma indústria mais sofisticada, com tecnologias de ponta, tá? Então isso daí vai causar uma grande ruptura, tá? Até vai gerar até muito desemprego, né? Nessas regiões, aquela região que eu mostrei para vocês aí dos Grandes Lagos, que outrora abrigou as maiores indústrias e os maiores empregos dos Estados Unidos, ela vai entrar em declínio naquela região ali. Em declínio porque as indústrias daquela região elas já estão defasadas. Então, novas indústrias mais tecnológicas, com mais automação, vão começar a surgir na metade sul dos Estados Unidos. E isso vai causar uma grande ruptura aí, tá? No sistema de fabricação, né? Dos Estados Unidos, tá? Gente, eu tô preocupado que o tempo tá acabando, tá? E eu vou deixar aqui, vamos marcar aqui, ó, pra gente poder ver juntos, ó, pra gente poder retomar na nossa próxima aula, quem sabe, ó. A gente pegar a partir dessa página aqui, ó. Que página é essa, gente? Deixa eu olhar aqui. Que ele sempre mostra 3 páginas ao mesmo tempo. É a 459, né? Eu acho que sim, senhor. Tá, vamos retomar dessa página na nossa próxima aula, tá? Mas vocês já podem ir fazendo essa leitura, viu, gente? Ok, senhor. Tá, porque daí vocês podem fazer um recreio de vocês, que na verdade é bem curtinho, né? E a gente, aqui ele fala do Fordismo, ó. Aí eu recontextualizo melhor essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é bem interessante. E aqui fica facilitado para nós, que ele aparece os mapas melhores, esses gráficos, para a gente fazer essa leitura. Pode ser, então, gente? Vamos retomar na próxima, então? É isso aí, senhor. Então tá, meus queridos, um prazer estar com vocês. Na próxima aula a gente retoma. Se tiverem dúvidas, então, também, alguma questão com relação à atividade, a gente pode esclarecer também na próxima aula, sem problemas, tá? Tá bom. E eu vou tentar verificar a pontuação dessa questão aí. Mas fico feliz que vocês estão fazendo e que aparentemente estão conseguindo fazer. Isso me deixa contente, tá? Ô, senhor, e a chamada? A chamada, eu vou tirar um print aqui agora, tá? Eu vou tirar um print porque as chamadas elas não estão ainda bem atualizadas. Deixa eu tirar essa apresentação aqui para a gente poder se enxergar. Sor, Oi. só pra te dizer que eu tô pelo celular da minha mãe, daí tá com o nome dela aqui escrito Patrícia, mas é a Rayane. A Rayane, tá, Rayane, eu vou anotar aqui. Então tá, queridos, eu vou fazer aqui automático aqui no print, tá? Agradeço a presença de vocês, tá? E aí na próxima aula a gente retoma então da onde a gente parou. E se tivermos dúvidas aí vocês podem trazer que a gente tenta esclarecer juntos, tá bom? Obrigada, senhor. Então tá, meus queridos, grande beijo aí, boa manhã. Tchau, senhor, valeu. Tchau, queridos. Tchau, senhor. Bom fim Tchau, para vocês. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, querido. Bom fim.